Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Para quem não me conhece e para quem me conhece também, meu nome é Alexandre Gorzoni, sou o fundador do Cowork Pantanal, né? Eu e a Juliana está ali no fundo, minha sócia, e a gente quer agradecer muito a presença de vocês, porque o nosso objetivo aqui vocês vão ver que é para vocês, né? O Coworking é para vocês. Então, agradecer o Kaique que veio aqui, né, que vai fazer a apresentação para a gente hoje, falar um pouquinho do programa Ali. E, para começar, eu queria mostrar algumas coisas aqui. Deixa eu passar. Você está falando? Isso aqui? Pode passar. Aí. Bom, coworking, né? O que é um escritório compartilhado? O que é um coworking? Então, nós temos por objetivo aqui proporcionar um espaço para que vocês possam desenvolver as atividades de vocês, né? Então, um coworking, em base, é isso. Nós fazemos salas de reuniões, ambientes compartilhados como estações de trabalho, salas privativas, endereço fiscal. Tem toda uma gama de serviços que a gente tem como atendimento personalizado, que a gente chama de atendimento telefônico, correspondências. Tem inúmeras atividades que a gente desenvolve e dá suporte para as empresas que usam o espaço compartilhado. Mas dentro desse espaço, uma boa parte, ela acaba ficando até difícil da gente passar para as pessoas a vantagem de se trabalhar em um ambiente compartilhado, né? Todo mundo agora, por conta da pandemia, já sabe como é trabalhar em home office, mas quando a gente fala de ambiente compartilhado ou desse ambiente, essa estrutura que você tem compartilhada com outras empresas, outras pessoas, desenvolvendo atividades muito distintas, a gente descobre que a parte de networking é uma coisa muito importante. Então, por isso, a gente começou a desenvolver, né, esse encontro de empreendedores, exatamente para fomentar, para trazer vocês para cá, para trazer pessoas que estão interessadas em começar, ou pessoas muito especializadas que querem ter contato com empresas que estejam na dinâmica de empreender ou desenvolver novas soluções, enfim, aí o mundo é infinito aí, né? Então, o que nós pretendemos com isso aqui? É a parte do coworking e a sua influência. O que a gente quer dizer com isso? Que nós queremos influenciar os nossos coworkers a se relacionarem, então esse é um objetivo nosso, tá? Isso é um plus, né? Você vem aqui adquirir um plano de 40, 80, 120 horas ou uma estação privativa, uma sala privativa, um endereço fiscal que seja, que é um dos planos mais baratos que a gente tem, e aí você acaba levando essa parte de influência, onde você vai se conectar com outras pessoas e outras empresas que possam trazer algum tipo de benefício real para aquilo que você faz, tá? Então, qual que é o objetivo real da gente estar aqui? É que vocês façam negócio, não precisa nem ter o coworking, tá? É que vocês tragam algum benefício financeiro, estratégico ou de alguma forma desenvolvam a empresa ou o negócio de vocês ou onde vocês prestam serviço e por aí vai, tá? Então esse aí está um pouco redundante até, né? Mas é um networking objetivado. Então a gente quer que vocês venham aqui, tenham um pouco de conteúdo, esse é o nosso objetivo, né? Então a gente está testando, é o segundo encontro e a gente espera que vocês também dêem um retorno para a gente, um feedback, para que a gente saiba se a gente está no caminho certo, o que a gente precisa melhorar. Então aqui é bem livro aberto mesmo, para que vocês façam uma crítica construtiva para que a gente possa corrigir os pontos que não estão legais, né? E desenvolver aquilo que a gente pode ter como um benefício a longo prazo para todos nós, tá? Em conjunto. Ok? Aí eu vou falar um pouco dos patrocinadores, né? Que a gente tem aqui os patrocinadores que já acreditam na nossa ideia, que estão desenvolvendo. Então a Zinger é uma escola que está vindo de São Paulo, ela está oferecendo alguns cursos, né, de oratória, inteligência emocional, liderança, e aí vocês devem ter recebido já o panfleto aí, né, com as informações, então se vocês estiverem interessados, pode procurar eles. A Simplifica Mídias Digitais, estão aqui filmando, né, obrigado, Marcelo está ali no fundo. Então, eles fazem marketing digital, né, identidade visual, tem o desenvolvimento de produtos de áudio e vídeo, enfim, uma infinidade de recursos que eles podem oferecer para vocês. E, no finalzinho, né, a Premiere está com
o nosso cafezinho ali, né? Então eles fazem alguns produtos naturais para consumo, então eles vão estar ali na hora do nosso café, beleza? E aí eu convido o Kaique para poder falar sobre inovação, né, Kaique? Sim. Deixa eu fechar aqui a minha parte. Bom, obrigado, gente, pela participação de todos. Acho que é uma satisfação poder falar de um assunto que eu gosto bastante para mais pessoas, né? Falar o que eu faço com outras empresas também. Agradeço ao Alexandre, Juliano, Coworking, por ter esse espaço, por ter essa abertura também. Acredito que esse é um momento muito interessante. A gente tem diversas empresas, diversas pessoas aqui buscando desenvolver o seu negócio, buscando entender o que é inovação e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, eu vou contar um pouquinho sobre não só o que é inovação e produtividade, porque isso em si a gente consegue até encontrar em livros, a gente encontra no Google, várias pessoas falam o que é, mas a ideia mesmo hoje aqui é trazer o segredo de como inovar. É isso que eu vou trazer, esse questionamento, essa reflexão para todo mundo fazer de como a gente consegue inovar de maneira fácil. Então essa é até uma provocação, porque o fácil tipo, é uma palavra que muitas vezes o que é fácil pra gente, né? É uma coisa que a gente faz habitualmente sem delegar muito esforço naquilo. Mas geralmente quando a gente pensa no negócio e sempre quando a gente pergunta como está a sua vida de empresário, a palavra mais corriqueira é que está corrido, está difícil, a economia está ruim, tem guerra agora acontecendo, enfim. São várias coisas mesmo que acontecem no nosso dia a dia que tornam um pouco mais turbulento toda a jornada da empresa, de ser empresário. Mas eu quero trazer um conceito um pouco diferente de como a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia. Então, primeiro, vamos para os fundamentos, né? O que é inovação? Passando bem breve para vocês entenderem, principalmente porque essa é uma palavra que tem um pré-conceito do que é inovar. Então, a gente percebe que a inovação, ela sempre esteve presente na nossa história, né? Então, se a gente olha lá atrás, desde quando fizeram a roda para utilizar como uma melhoria de produtividade, né? Para deslocamento, levar plantações, enfim, tipo, eles utilizavam isso de uma forma que ajudou na produtividade deles. Como o dinheiro é algo que hoje a gente não vive sem, mesmo que a nota de papel hoje é até mais escassa, a gente não vê muito, porque já é uma inovação diferente, onde a gente consegue ter dinheiro até por blockchains, né, que são hoje uma tecnologia em grande tendência, tem muitas pessoas falando de NFT, metaverso, Bitcoin. Então, esses são o tipo de inovação. Só que o que é essa inovação aqui? Isso é uma inovação do tipo radical, é algo completamente novo. Não existia esse tipo de inovação antes. Talvez não tinha uma base para a pessoa poder analisar de como melhorar em si. Ela teve que ter um start ali, tipo um insight que de fato levou a chegar nesses pontos. Mas o que é inovação para a gente no dia a dia e principalmente seguindo o Manual de Oslo? O Manual de Oslo é o que a gente segue principalmente no programa Brasil Mais, lá no Sebrae, no programa federal, né, que a gente estrutura com as outras empresas. É que não necessariamente a inovação é algo que você teve que inventar a roda dentro da sua empresa ou no seu mercado para você considerar aquilo como inovação. Na verdade, toda melhoria que você faz na sua empresa ou no seu nicho ou na sua cidade já é uma inovação em si. Porque talvez a sua empresa nunca passou por aquela experiência, nunca passou por aquele processo, nunca fez uma pesquisa de satisfação, nunca fez uma gestão de marketing inbound, outbound. Tudo isso pode ser uma inovação para você, para o seu nicho, para a sua região. Beleza? Se alguém quiser complementar, gente, tiver dúvida, fica à vontade para falar, tá? Se possível, é até melhor quando eu fico falando sozinho. Acho que é interessante a gente poder trocar o que vocês pensam, o que vocês leram, onde viram alguma coisa. Eu acho que isso ajuda bastante. E o que é produtividade, né? Basicamente, a produtividade é quando a gente consegue o máximo daquele recurso. Eu gosto de dizer até em relação ao tempo, né? Geralmente a gente trabalha 10 horas, 8 horas. O que a gente consegue fazer, explorar ao máximo para que de fato essas 10 horas, 8 horas, a gente consiga fazer tudo o que a gente deveria fazer, o que a gente poderia fazer e ir além. Então, produtividade é isso. Quando a gente tem o mesmo produto, o mesmo insumo, tem empresas que conseguem fazer algo ok, regular, tem empresas que conseguem fazer algo extremamente valioso e com muito valor para a sociedade, valor em termos de dinheiro. Então, a produtividade a gente mensura principalmente dessa forma. E qual que é a relação da inovação para a produtividade, né? Basicamente, a inovação ela acompanha as tendências que a gente tem no mundo, então ela é muito importante para a gente se adaptar, principalmente, ou sair na frente do mercado. O momento que a gente viveu de pandemia foi uma adaptação forçada que nós tivemos que viver. Então, se muitas pessoas não fossem atrás do que é o Zoom, como usar,
Como eu posso ganhar mais com isso? Como eu posso vender online e não depender só da minha loja? Muitas empresas talvez quebrariam. Então essa adaptação fez com que algumas empresas conseguissem inovar dentro delas, por mais que e-commerce já existissem, por mais que o dropshipping já existissem, por mais que reuniões virtuais já existissem, mas para aquelas empresas e aquelas pessoas, isso era uma novidade. E a produtividade conta muito com a inovação. Então, se a gente quer melhorar a produtividade do nosso negócio, do nosso dia a dia, a gente precisa inovar de alguma forma. Porque se a gente continua fazendo mais do mesmo, as coisas não mudam durante o nosso dia a dia. Então, por isso que a relação da inovação e a produtividade, ela é muito entrelaçada. Ela precisa ser. Se não é para alguma empresa, ela precisa ser. E a ideia aqui é trabalhar como que a gente consegue, de fato, fazer a empresa inovar constantemente. O que a gente chama até de melhoria contínua. Que tem uma expressão, né, que chama Kaizen, não sei se alguém já ouviu falar, mas basicamente seguir o termo Kaizen é uma filosofia de melhoria constante, que a gente nunca está bom o suficiente, a gente sempre tem que olhar onde dá para ser melhorado. E aí que entra essa relação. E agora, por que a gente tem que inovar? Por mais que eu já falei alguns pontos do porquê, eu quero repassar bem breve para a gente entrar em concordância aqui desses pontos. Primeiro, aumentar a produtividade. Segundo, para a manutenção da longevidade da empresa. Isso aqui é muito importante. Nem todas as pessoas pensam estrategicamente em como isso pode acontecer. Porque, vamos lá, vamos pensar em algumas empresas. Pensem em empresas que já deixaram de existir em menos de 5 anos. Conhece alguma? Se for pensar bastante, infelizmente. Porque a taxa de mortalidade das empresas, em média, é em 5 anos. Nem todo mundo cria uma empresa para morrer, mas elas morrem. Isso é o mais certo que a gente tem a acontecer. Mesmo empresas muito grandes. Se a gente for olhar empresas corporativas, com ações abertas na bolsa, né, que era muito difícil de talvez quebrar, quebraram. Isso porque nem sempre as pessoas estavam pensando na longevidade. Ela estava só focada no presente, querendo buscar resultado naquele momento, mas não pensando no jogo infinito, que é a longevidade. E eu vou falar um pouquinho sobre o jogo infinito, até um conceito de um livro, vou apresentar para vocês. E a obtenção de vantagem competitiva. Então, sempre que você inova, exemplo, até o que o coworking faz aqui hoje é uma vantagem competitiva. Então, vocês não são simplesmente têm um espaço dentro do coworking. Vocês têm uma comunidade. Eu acho isso fantástico, você ter pessoas para interagir, para trocar, para fazer parcerias. Principalmente porque eu penso que a gente deve olhar para um mundo de abundância. A gente não tem concorrente, a gente não tem inimigos no mercado. Se a gente começa a entender que todo mundo é um potencial parceiro mesmo, ou uma pessoa que você pode se inspirar, você nunca vai sair perdendo. Sempre você consegue fazer sua empresa impulsionar de acordo com as outras empresas que tem naquele nicho que você trabalha. E outra adaptação a tendências do mundo. Então, o mundo cobra algumas melhorias. O que a gente está vivendo hoje? Que na verdade não é nem uma tendência, já é realidade. A gente já está um pouco atrasado quem não segue alguma dessas estratégias. Entender o que é metaverso, NFT, isso vai virar uma realidade. Talvez não tão próximo aqui em Cuiabá, talvez não. Mas se você quiser surfar nessa onda, isso já está acontecendo no mundo. Se quiser buscar uma oportunidade de trabalhar nisso, acho que é uma vantagem competitiva muito, muito forte. E o outro ponto é ESG e sustentabilidade, principalmente porque a gente vê que o mundo, a gente está tentando acordar entre países para só aumentar 1,5 graus até 2050. Ou seja, a gente sabe que vai aumentar. A ideia é só não aumentar muito para que a gente consiga sobreviver, que a gente consiga ter um mundo legal para sobreviver. Então, são duas tendências que a gente precisa entender o que é, colocar a nossa empresa para se posicionar, que sabe e está atuando nisso, que a gente vai conseguir vantagens. Por isso que a inovação é muito importante. Agora eu vou passar bem breve sobre o livro que chama O Jogo Infinito. Alguém já leu? É do Simon Sinek. Basicamente, eu vou explicar para vocês a diferença do que é uma empresa com um jogo finito e uma empresa com um jogo infinito. O jogo finito, a gente conhece todos os jogadores, a gente sabe as regras que tem naquele local. A gente pode até pensar como se fosse um esporte aqui, também no mundo de business. Exemplo, tipo beisebol. Tem ali os placares, quem está ganhando está perdendo, a gente se baseia nisso. O jogo infinito, a gente tem jogadores desconhecidos, a gente não sabe quem está no negócio. A gente tem sempre regras que estão se adaptando e mudando, então ela nunca está na mesma linha. E o único objetivo que você tem nesse jogo infinito aqui é permanecer no jogo. É não sair do o jogo não acabar. Então é completamente diferente. Aqui você pode ganhar ou você pode perder. Aqui a única coisa que você quer, as coisas vão mudar, mas eu só quero jogar. Qual que é a diferença aqui? Numa palestra, até no livro, o Simon Sinek ele trouxe um exemplo bem interessante que
quando ele foi fazer uma palestra na Microsoft, e ele também fez uma palestra na Apple. Na época, a Microsoft tinha um aparelho que era tipo um iPod, chamava Zoom. Esse Zoom era muito bom, era um aparelho tipo, muito bom mesmo. E ele pegou um dia, até para brincar e cutucar o pessoal da época, ele também foi fazer uma palestra lá. E durante a palestra na Microsoft, o que passava no PPT era basicamente como a gente vai ser a melhor empresa, como a gente vai bater a Apple e ser número 1 no mercado. Enquanto a Apple estava falando como a gente vai ajudar os professores a ensinarem as crianças a aprenderem. Então era muito diferente. E além disso, para cutucar, para de fato de saber se eles seguiam o propósito que eles falavam, ele chegou e falou, olha, o novo aparelho da Microsoft, o Zoom, é muito melhor que o iPod. É muito melhor. Tem várias outras coisas, o pessoal está gostando mesmo. E aí o diretor da Apple falou, não tenho nenhuma dúvida. E basicamente isso acabou toda a conversa porque ele entendeu, tipo, sim, beleza, tipo, às vezes eles vão ganhar, às vezes a gente vai ganhar. Mas o único objetivo aqui é seguir meu propósito e continuar no jogo. E hoje a gente vê que, tipo, basicamente, não porque a Apple busca ser a empresa número 1 no mercado, mas que ela segue o propósito dela, acredita que ela quer se manter no jogo, um jogo infinito, e por isso ela consegue se destacar entre as demais. Então esse é um exemplo bem legal de como a gente consegue pensar em inovar nossas estratégias, inovar nosso posicionamento, para que a gente busque se manter no mercado. Não necessariamente estar olhando para os concorrentes, a todo momento, buscando estratégias para passar as pessoas. Eu sei que isso pode parecer um pouco redundante, tipo, mas a minha realidade é muito difícil, como que eu vou fazer isso com poucos clientes que eu tenho? Aí que entra a provocação. A gente precisa estudar e precisa entender. A gente não tem uma fórmula mágica de como isso pode ser feito, mas isso pode salvar a sua empresa de durar muito mais tempo, dela ser reconhecida pelo mercado, enfim, ela tem uma trajetória muito melhor do que poderia. A comparação, né, Kaique, de jogar tênis e jogar aquele frescobol, né? Porque jogar tênis você tem que ganhar do adversário, né? O frescobol, a bola está vindo errada, você faz o máximo possível para melhorar ela para o outro não errar, né? Exato. Então tem uma conexão de colaboração mesmo com o próprio concorrente, né, que está do outro lado. Exatamente. Eu acho que isso é um motivo bem grande, assim, do porque a gente tem que estar sempre atento ao que a nossa empresa fala e como ela fala. Resultados, indicadores e principalmente percepção dos clientes. O que o cliente acha do que você está fazendo? Porque pode ser que é bom hoje, mas de repente ele vê uma empresa que conversa muito mais com os valores e propósito dele, acabou. Ele vai seguir o que ele acredita, por mais que ele vai pagar mais caro. Exemplo, voltando à Apple, é assim que é a Apple, não é? A gente paga mais caro no celular que talvez seja inferior que o outro em termos de potência, mas a gente acredita naquilo e a gente quer aquilo. Então a gente não questiona muito. Então a inovação é um processo infinito, ela nunca acaba. Esse é o ponto onde a gente queria chegar, porque não adianta a gente inovar uma vez. A gente faz um ciclo de inovação, melhorou, beleza. Agora vamos só ganhar dinheiro, as coisas estão funcionando e vamos seguir nossa empresa. E aí que entra o problema, se a gente entra de novo no jogo finito, a gente falha de novo, a gente não acompanha o mercado, a gente não analisa tendências e oportunidades, e isso é um grande problema. Como que a gente pode inovar? Eu vou trazer aqui um pouco sobre o programa Ali, o programa Brasil Mais, bem breve, que eu acho que é um exemplo muito grande e facilita bastante de como a gente pode aplicar isso dentro do negócio. Quem tiver dúvidas, principalmente sobre o programa, acho que é mais interessante, a gente pode conversar até para o final, porque pode aparecer várias dúvidas sobre como funciona, a metodologia. Mas fiquem à vontade para poder participar, dar ideias, ou se souber alguma coisa, já participou, conhece alguém, fica à vontade. É um programa em parceria do CNPq, Sebrae, Senai, a BDI, o Ministério da Economia. Então, o governo federal investe para que, de fato, esse programa entre na empresa de vocês. Então ele é subsidiado pelo governo e pelo Sebrae, não tem nenhum custo para as empresas. A gente faz isso em 4 meses dentro da empresa. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com o Alexandre, com a Juliana, tanto no Cowork, na Egopet também, para desenvolver melhorias dentro da empresa. E como funciona? A nossa jornada de inovar dentro do negócio inicia no radar de inovação, que a gente chama. Basicamente é um diagnóstico que a gente vai fazer na empresa. Então a primeira reunião que a gente vai fazer um diagnóstico para entender como está a empresa em relação a indicadores, se ela tem meta, se ela tem estratégia de marketing, se ela tem como funciona a inovação dentro do negócio, se depende só do dono, se a empresa toda fala, se a comunidade fala também e dá ideias. Então a gente vai entender tudo aquilo, porque também vai servir de embasamento, de oportunidade de inovação, mas um comparativo lá no final para saber o quanto melhorou.
Porque a empresa vai começar com uma nota de 1 a 5, que a gente dá para cada parâmetro, né? Então a empresa pode começar com uma nota 3 de marketing e ela termina com 5. Ou talvez ela permaneça a mesma coisa porque ela não conseguiu evoluir em nenhum ponto especificamente. Então o radar é muito importante para isso. Nós temos 2 formatos de reuniões, encontros individuais e coletivos. Os encontros individuais é quando a gente vai até a empresa, ou de forma remota ou presencial, para fazer uma reunião, fazer a consultoria que nós damos. Ao todo são 9 encontros dentro desses 4 meses, então são 15 dias mais ou menos a cada reunião. E os encontros coletivos são momentos de palestras. Palestras como essa que eu dou, outros temas também, que a gente passa para a pessoa um fundamento mais teórico do que a inovação, boas práticas de inovação, boas práticas de sustentabilidade e assim por diante. A gente faz um mapeamento a fundo de problemas dentro da empresa, então a gente tem um encontro só para isso, para entender quais são as barreiras que a empresa está passando, e a gente coloca em ordem de prioridade essas barreiras também, para saber o que é mais importante a gente poder resolver agora e o que dá para resolver dentro desses 4 meses. E assim a gente consegue fazer um sprint de inovação, prototipar algumas ideias, né? Que é testar algumas ações na prática para saber se aquilo vai dar certo ou não. Porque muitas vezes a gente pode pensar uma ação, falar, acho que isso vai funcionar. Por que a gente prototipa? Porque a gente não coloca todo o investimento de dinheiro e tempo, porque a gente não sabe se aquilo vai dar certo totalmente. Se funciona, é um bom indicativo. Falar, a gente testou, fez uma pesquisa com os clientes gostaram da ideia. Beleza, se eles gostaram, vamos implantar isso. E aí a gente vem também com o processo de implantação, a gente mensura os resultados, mensura indicadores também. Eu vou mostrar um exemplo bem legal de uma empresa que conseguiu ter um bom resultado nos indicadores. E vocês também conseguem ter consultorias especializadas do Sebrae, né? Que é onde o Sebrae dá subsídio em termos de consultorias para a empresa ter uma ação mais específica. Exemplo, então o Marcelo participa também com a gente quando alguma empresa tem uma demanda muito específica de marketing, a gente consegue às vezes 8 horas ou 16 horas, para que ele vá lá, ajude a empresa a melhorar a estratégia de marketing ou ter algumas boas práticas, né? Se a gente não conseguir, muitas vezes aqui no Sebrae Mato Grosso a gente consegue algumas coisas até gratuitas, mas nunca prometo, porque a gente não sabe como vai ser. Mas aqui vocês já têm subsídio do Sebrae de até 70% nos programas. Então já é uma forma de você entrar e poder acessar o Sebrae Tech, né? Algumas outras consultorias mais especializadas também. Beleza? Volume grande de tarefa, né? A gente coloca bastante tarefas assim, tipo, a gente cria junto essas tarefas, então a partir do momento que a gente definir um problema, a gente vai colocar tudo que for possível fazer naquele plano de ação. E a gente vai tentar fazer. E é claro que a gente não vai cobrar do tipo assim, tem que fazer, tipo, tarefa ali, né? O professor cobrando o aluno. Mas é muito importante que a gente consiga seguir aquele cronograma de planejamento, porque vai fazer diferença principalmente para a empresa, né? Não para mim, necessariamente. Então essa é a jornada, a gente divide essas 9 reuniões em 4 sprints, né, em problema, solução, implantação e avaliação. Então ela já é muito organizada, a gente já tem a agenda de todas as reuniões, do que vai acontecer, o que a gente vai falar, onde a gente vai mensurar indicadores, onde tem diagnóstico final. Então ela é bem fácil de entender essa jornada. Beleza, esse aqui é um exemplo legal de melhoria de produtividade. Então vocês podem ver, essa aqui foi a mensuração inicial. Então, faturamento bruto menos os custos variáveis dividido pelas pessoas ocupadas. Esse é o cálculo que a gente faz de produtividade dentro do negócio. Então, a gente busca entender o que a gente chama de força operacional dentro da empresa, em relação ao número de pessoas. Então, basicamente, essa empresa, em relação às pessoas que ela tinha uma produtividade de 5.500, que é uma produtividade boa. Mas o que aconteceu foi que com algumas ações, principalmente, é uma empresa que tinha muitas oportunidades de entrada, porque trabalhava também com licitações, trabalhava com ações de sustentabilidade, ela conseguiu potencializar bastante o faturamento dela. Então ela foi para 120 mil, também aumentou os custos, porque ele sempre acompanha, mas a gente buscou ao máximo deixar ele mais enxuto possível, né, para não acompanhar no mesmo nível que era aqui antes. Aumentou o número de pessoas, teve essa possibilidade de contratar mais pessoas também, e a produtividade deu 14.400. Então já foi uma evolução bem legal em relação a resultado. Ou seja, se a gente consegue inovar, criar um plano legal e seguir aquilo que a gente acredita, pode dar resultado. E isso não só com uma empresa, mas na maioria dos casos a gente tem bons resultados. Só não acontece quando aconteceu algum imprevisto, a empresa teve que mudar o ramo que ela estava seguindo, ou o empresário não conseguiu seguir o plano de ação que ele planejou inicialmente. Isso acontece e está tudo bem, não é nenhum problema. E é legal que as empresas que conseguem ter bons resultados
elas também podem participar de premiações, né? Então a gente tem premiações nacionais, estaduais, que reconhecem esse tipo de inovação seguindo o manual de uso. Não foi uma inovação, ele não criou a roda aqui. Já existiam algumas ações dentro do nicho, dentro do mercado dele, mas ele já conseguiu ter bons resultados aqui. Mas qual que é a cereja do bolo? Onde que está aqui o segredo de como a gente consegue inovar de maneira fácil, de maneira mais simples dentro do negócio? Eu decidi passar essa parte de gestão de tempo e melhoria contínua, principalmente porque a maior dificuldade, principalmente dentro do programa e fora do programa, pelo que eu percebo na hora de inovar e pensar de forma estratégica no negócio, é tempo. É o que eu mais escuto. Por que você não consegue montar um planejamento? Sua empresa não tem metas? Você não tem indicadores? Eu falo, Kaique, eu sempre quis, mas eu não tenho tempo para sentar, montar uma planilha ou para chamar alguém para me ajudar com o sistema. O tempo impede muito as pessoas, às vezes, ao invés de apagar incêndios, o que a gente apaga todos os dias, a gente pensar de forma mais preditiva, pensar daqui 1 ou 2 anos. Então, o tempo geralmente atrapalha bastante. Vim trazer algumas dicas, já estudei bastante sobre isso, várias coisas aqui realmente eu aplico no meu dia a dia para tentar fazer do meu dia mais produtivo, seguindo aquela linha que eu falei para vocês. Todo mundo tem a mesma quantidade de dias, de horas, né, dentro do dia. O que a gente faz dentro do nosso dia é o que implica o quanto a gente pode ser produtivo ou não. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, sintam-se à vontade, tanto para questionar, tanto para dar algumas ideias, tipo, eu faço isso, mas um pouco diferente, ou faço isso, podem compartilhar à vontade. Então, o primeiro ponto é em relação à gestão de foco. Isso que eu vejo que é muito comum a gente não conseguir focar em uma só coisa. E isso é natural do ser humano. Só que a gente consegue mudar essa realidade. Como que a gente consegue mudar? Primeiro ponto, ser multifoco é ser produtivo? Nem um pouco. E essa frase, quando eu li, foi muito impactante para mim, porque multifoco é para o seu trabalho, o que é fumar para a sua saúde. Tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo está matando sua produtividade. Então, às vezes, que a gente está tentando criar uma planilha, fazer uma reunião, anotar uma coisa, ligar para fulano, está pensando já que tem que buscar tal negócio, aquilo está acabando com a eficiência do seu trabalho. Pode ser que você consiga entregar. Fala, não, mas eu consigo fazer. Mas consegue fazer bem e rápido como poderia? Será que você não poderia fazer de uma outra maneira, melhor? Acho que essa é sempre a reflexão que a gente pode fazer. Em números, né, para a gente comprovar que de fato existe uma dificuldade de focar, é que só 2 horas e 53 minutos de expediente do trabalho são produtivas. Isso através de uma pesquisa, eu vou trazer as fontes para vocês, mas pensa... De 8 horas. De 8 horas. Então pensa, você chega no trabalho, pensa tanto vocês, mas pensa também principalmente o colaborador, né? Que às vezes ele está muito mais focado em seguir tarefas. Vocês às vezes têm que pensar em demandas, um pouco mais estratégica, pensar em uma parceria, enfim. De 8 segundos, ou seja, se alguém está falando alguma coisa, você consegue focar durante um momento, de repente sua mente já tem outra coisa. Isso é comum, isso sempre acontece. Eu falei de inovação, talvez você já estava pensando em outra coisa, inovação dentro da empresa. Vocês já não estavam pensando em mim aqui, estava me escutando e olhando para mim, mas eu tenho certeza que começou a pensar, mas o meu trabalho não é assim. E acontece, esse é o jeito que a gente funciona, né? Bom, tentar se concentrar em mais de uma coisa de cada vez reduz a produtividade em até 40%. Então, mais outro ponto. Esse aqui são as fontes das pesquisas, né? Então, se quiserem dar uma olhada depois, tem mais dados ainda sobre a nossa produtividade brasileira, mas a produtividade global também. E é mais assustador que a nossa produtividade brasileira não muda em torno de 30 anos. A gente vem seguindo o mesmo padrão há muito tempo. Passou gerações e a gente segue trabalhando do mesmo jeito. Às vezes a gente não busca melhorar. É interessante que agora, nesses últimos anos que passou, muitas coisas mudaram. Que a gente começa a ver pessoas fazendo reunião online, não tem tempo de deslocamento. Tem pessoas que trabalham totalmente em home office ou no coworking, não tem mais um escritório. Então, isso já é interessante. A gente vai começar a perceber alguma certa melhoria na produtividade, mas ainda é muito atrás do que a gente poderia fazer. Principalmente porque, não é porque a gente não quer, volto nesse ponto, às vezes a gente não sabe o quão é importante ou como fazer. E acontece mesmo. Alguma dúvida, algum ponto aí para adicionar? Pode falar. Vou fazer uma perguntinha. Esses dados, eles também são baseados nesse comportamento dessa geração, de nós estarmos muito cheios de informação? Isso também será que é um fator?
Isso é um agravante, né, na verdade. Porque quanto mais informações a gente está tendo, são mais preocupações, mais coisas a pensar. Eu não lembro exatamente de quando são esses dados, mas acredito que são em torno ali de 2018, 2020, tipo, não são tão atuais. Mas eu acho que esse bombardeio de informações que a gente tem no nosso dia a dia, né, é coisa ruim, é coisa boa, é guerra, é economia, enfim. Acho que pode prejudicar muito mais, porque a gente não sabe o que a gente tem que conter. Fala, meu Deus, será que eu subo o preço do que eu estou cobrando? Será que eu tenho que trocar de fornecedor? Será que eu contrato ou demito alguém? Tipo, então acho que isso até atrapalha mais. E aí, quando a gente tem uma preocupação na cabeça, acho que é impossível a gente dar uma pausa nela. Falar, não, deixa eu pausar isso aqui rapidinho e trabalhar. Às vezes a gente tem uma preocupação e a gente quer resolver ela, porque às vezes ela é importante. Eu até vou trazer uma estratégia aqui que pode ajudar um pouco nessa parte de como conter algumas ações para que elas sejam feitas na hora que ela precisa ser feita. Porque existem coisas importantes e urgentes, tem coisas só importantes, tem coisas só urgentes. Então eu quero trazer um pouco desse conceito de como a gente consegue se organizar para isso melhor. Tá? Mais alguém? Eu quero fazer uma colocação aqui. Acho que foi com você, né, Miriam, que a gente conversou esses dias, né? Que também o empreendedor não é fácil também, né? Que a gente acaba sendo o financeiro, acaba sendo o vendedor, aquele que limpa o chão, e aí várias coisas tiram o foco da gente, né? A gente está focado em alguma coisa, o telefone toca, ou alguém pergunta alguma coisa, então existem várias coisas que a gente tem que manejar aí no meio disso, né? Exatamente. E ter algum resultado positivo. Exatamente. Então várias coisas vão acontecer, mas o que eu quero trazer para vocês em resumo aqui é que a gente precisa focar em uma coisa por vez. Tentar pelo menos. É um teste, é um treinamento, é uma evolução. Vocês não vão conseguir fazer isso amanhã, talvez até ano que vem vai ser difícil ainda. A gente precisa sempre ir melhorando e também prestando atenção. Fala, nossa, eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo ou pensando em 5 coisas ao mesmo tempo. Tentam se flagrar nesse momento. Eu acho que esse é o principal. Essa coisa também é que a gente confunde muitas vezes, eu já me confundi muito isso, com relação a quantas coisas diferentes eu posso fazer e quantas coisas ao mesmo tempo eu posso fazer. Né? Porque eu posso, como a Ju falou ali, né? Fazer uma atividade, fazer 3, 4 atividades muito distintas entre elas, mas quando eu estou fazendo ela, eu estou só fazendo ela. E aí, teoricamente, é até mais rápido, né? Quando você foca. Você termina mais rápido e você consegue fazer mais coisas do que você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Tem algumas atividades, por exemplo, coisas que eu gosto de fazer, porque eu tento tornar algumas tarefas chatas um pouco mais legais. Isso, mas fora do trabalho, né? Exemplo, lavar louça é uma coisa que eu gosto de parar meu tempo, porque eu sei que eu poderia estar, sei lá, olhando o computador, tentando falar com alguém, pensando uma coisa nova. Então talvez vou parar esse tempo aqui, sei lá, vou escutar um podcast, vou escutar uma coisa legal. Então eu nunca estou focado exatamente em lavar a louça ali. Se torna algo robótico e prático, eu sigo o processo que ele tem que fazer, mas eu estou muito mais focado em adquirir um conteúdo. Então é um tempo que eu tenho de meia hora, 1 hora, que eu não estou fazendo uma ação que eu não gostaria, eu estou adquirindo conteúdo. Saio daquilo ali talvez até com mais insights do que eu poderia para alguma reunião ou para algum outro momento. Esse tipo de atividade a gente chama de shallow, tipo, é como se fosse uma atividade rasa, ela não tem uma necessidade de concentração muito grande. Você consegue lavar a louça e conversar, escutar alguma coisa, é automático. Mas se fosse uma coisa mais densa, se eu tivesse que fazer uma reunião lavando louça, é impossível. Porque aí eu vou estar lavando a louça, ou vou quebrar um copo, ou vou falar uma coisa que eu não deveria. Isso já entra em conflito, entendeu? Algumas atividades mais básicas, assim, dá pra fazer, tipo 2, 3, passa o pano, escuta alguém, tipo, beleza, isso dá. Mas o que é mais trabalho mesmo, exige concentração, não tem como. Queimei a comida várias vezes. Queimou? Fazendo o quê? Fazendo comida aí? Conversando? No celular com alguém, resolvendo coisas do trabalho mesmo. Acontece, porque ou você tem que parar de falar e aí você perde a linha de raciocínio, né? Ou você tem que ir lá cuidar com comida, né? Cozinhar, atrasar o almoço, atrasar a escola. Exatamente. Então isso realmente faz diferença. Um outro ponto aqui, geralmente é muito difícil de fazer, mas é sobre desligar notificações. E aí, esse é o grande problema, porque o celular está sempre aqui, tipo, no bolso. Ele vai estar vibrando, ele vai tocar. Mesmo se ninguém tocar, a gente pode abrir, às vezes, olha o Instagram, olha outro negócio, aí acha uma coisa para falar. Né? A gente fica com a sensação de que vai perder algo. Exatamente, parece que a gente está desatualizado.
Exato. Só que o que é mais interessante fazer aqui é planejar para você olhar notificações. Isso aqui acho que é uma das dicas que mais podem fazer diferença rápido dentro da rotina de vocês. Ou seja, você vai olhar para o seu dia e definir em quais horários, sei lá, durante 3 horários do dia você vai responder as pessoas e atender. Durante, você vai falar, olha, gente, eu não vou atender, eu não vou responder e é isso. Entendeu? Se for muito gente, vai pegando fogo, sei lá, me manda uma mensagem urgente e me arruma um jeito de falar comigo. Fora isso, eu vou estar trabalhando e vou fazer o que tem que fazer. E aí, pode parecer muito difícil? Mas dá para adaptar a realidade de vocês. Pode ser várias vezes no dia que vocês vão ter um tempo para isso. Beleza. Mas é importante quando vocês forem sentar para trabalhar, falar, agora eu preciso trabalhar e vou pensar em algumas coisas. Preciso trabalhar. Acabou a notificação. Desliga o celular, deixa num canto. É interessante até avisar os colaboradores, falar, gente, ó, aqui não respondo, não tem espaço para conversar. Enfim, é um alinhamento justo, é bom para vocês, é bom para todo mundo que quiser praticar isso, porque fica muito mais fácil de gerenciar o dia. Alguém tem que te ligar, ou você tem que ligar para alguém? Fala, amigo, 4 horas. Depois das 4 me liga, até às 5 horas, se você falar contigo sem problema. Ou no primeiro horário da manhã, me acorda, tipo, sei lá, 8 horas, 7 horas, quer conversar? A gente liga esse horário. Passou disso, até meio-dia eu tô ocupado. E é isso. E desviciar a mão, né? A mão da gente fica viciada, vocês já perceberam, né? Primeira vez que eu me dei conta, eu coloquei um pomodoro de 20 minutos. Quando eu via, minha mão fazia isso aqui sozinha, pra pegar o celular. Quer olhar? Aí eu falava, opa, o celular ainda não apitou. Quando eu via, minha mão parava pra pensar, vamos fazer isso aqui. Eu falei, que doentio, né? Que é o cérebro. E aí, eu sou gestora e a gente, às vezes, comenta, né, que monitora a galera no Instagram e fala, meu Deus, tá toda hora no Instagram. Aí um dia eu entendi, eu falei, não é que tá no Instagram, é o hábito. Às vezes você nem olha pro Instagram, você só abre ele e fecha, porque a mão acostumou, né? E aí gera esse mal entendido, parece que você tá ali no Instagram o tempo inteiro, né? Online, o tempo todo no WhatsApp, e não é. É o vício, né? A mão faz isso sozinha, a gente, como o cérebro é poderoso. Tem um lugar bem legal de encaixar essa parte de olhar notificações, que é seguindo essa estratégia aqui, de trabalho em sprints. Justamente o que você falou do Pomodoro, essa é uma coisa que talvez não se aplique para todo mundo, tá? Mas é de fato uma dica que pode ajudar, vocês podem adaptar, porque assim, quando a gente olha para esse gráfico aqui, basicamente é um gráfico de performance, né? De energia, o quanto a gente consegue concentrar. Então a gente vê, quando a gente começa alguma atividade, começa o trabalho, a tendência de performance é aquilo que eu falei, nosso corpo aquece, né? Tipo, a cabeça aquece, o corpo aquece e a gente está se preparando. Quando a gente chega no nível top de performance ali, a gente vai ter uma queda natural. A gente começa a ter uma queda, a gente não rende tipo a manhã inteira, a gente não rende a tarde inteira, é muito difícil. Talvez com o uso de estimulante, um café, um energético, talvez isso te ajude, mas não é sempre. E é prejudicial você tentar esticar um dia inteiro. Então, o que é recomendado fazer? Isso tanto para estudo, tanto para trabalho, é você definir breaks de 20 minutos, 30 minutos, ou 1 hora ou mais, para você fazer alguma coisa diferente daquilo que você está fazendo. Isso é importante fazer, não é só parar e beleza, agora eu vou ler e-mails ou trabalhar de outra forma. É parar mesmo, tipo, vai ler um livro, vai dar uma volta, vai tomar um café. Se você quiser usar o espaço de notificações, né, aqui, é interessante que aí você olha o Instagram, liga para uma pessoa, porque mesmo assim você fugir um pouco do que você estava fazendo. Você vai para a cafeteria e aí conversa com Exatamente. Então essa é uma forma interessante de você maximizar o tempo de performance que você pode ter durante o dia. Então é um trabalho novo, digamos assim, não é um trabalho habitual que a gente vê nas empresas, mas uma adaptação que várias empresas hoje conseguem fazer para tornar as pessoas mais produtivas, né? E talvez não é só um break no meio da tarde, são 2, são 3, e isso é um teste que pode ser feito, tá? Uma outra coisa bem simples, só pra gente passar, mas alguém trabalha dessa forma, tipo, várias abas, acontece? 2 navegadores? O Google Chrome agora, ele tem... Você cria lá, não agora, né? Você cria identidades, né? Então, cada identidade está conectada. Entendi. Isso aqui, querendo não atrapalha. Por mais que às vezes a gente ache, não, deixa aberto rapidinho que já olha. Mas atrapalha, porque às vezes... Quando você está usando ferramentas, né? Igual você usa o organizador, o Trello, aí você usa a agenda, aí você usa o e-mail, deixar eles abertos até pra... Tem que ir no e-mail, já está aberto. Tem que ir na agenda para agendar, já está aberto. Mas informação Exatamente. Porque na sua cabeça, às vezes conscientemente você não percebe, mas inconsciente você está pensando, caramba, onde está a aba daquela matéria que eu estava lendo?
Isso aqui já causa um desgaste. Do tipo, caramba, você gastou 2 segundos para tentar lembrar o que você estava lendo, aí de repente você estava lendo, aí você abriu o e-mail sem querer. Aí de repente você olhou o e-mail e falou, nossa, não tinha visto esse e-mail. Leu o e-mail, não leu a matéria, depois atropelou uma... Exatamente. Aí você fala, meu Deus, o que eu estava fazendo? O que eu estava trabalhando aqui? Então, se possível, não deixar com muitas abas, vocês vão perceber que isso vai ajudar também. Tipo, tenta fechar, trabalha só com aquilo que, tipo assim, precisa, fecha. Beleza, para onde eu vou agora? Ah, é isso. Fica muito mais fácil. Você começa e encerra. Exatamente. Isso aqui também, passando bem breve, quebrar um trabalho muito grande em vários pequenos trabalhos. A gente às vezes encara uma tarefa como algo, meu Deus, vou demorar uma semana, um mês para entregar esse artigo, ou esse trabalho, ou esse projeto. Acho que o mais interessante é você ter sempre uma linha final, né? Uma linha de vitória durante o dia ou durante a semana. Porque pode ser que às vezes você termine um trabalho pequeno muito antes do que você esperava. E é legal porque você pode pegar e simplesmente falar, beleza, vamos comemorar aqui, não vou adiantar outro talvez. Tenho essa liberdade de não adiantar outro. Por quê? Porque eu sei que o cronograma está pronto. Se eu quiser antecipar algumas coisas para fazer agora, da outra semana, posso. Mas eu tenho essa liberdade de talvez focar em outras coisas que eu não parei para focar na semana, porque eu sei que eu estou no tempo correto de entregar um grande trabalho. Por mais que ele seja um grande trabalho, por mais que ele envolva muito dinheiro, muitas pessoas, grandes responsabilidades, você sabe, tá tudo bem, eu estou na linha esperada. E é isso. Então isso aqui pode ajudar bastante, principalmente a lidar de forma inconsciente com grandes projetos. Uma outra coisa é sobre to-do lists. Eu acho que isso aqui já se tornou até mais popular. Quem faz to-do lists aí, tipo, do dia, né? O que tem que ser feito, tarefas que tem que ser feito. Faz? Isso aqui eu gosto e não gosto, tá? Eu vou explicar por quê. Porque a to-do list, às vezes, ela pode virar tipo a aba do Google Chrome. Porque basicamente a gente colocou todas as atividades que tem lá, a gente olha assim e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Vira tipo um cardápio, assim, né? Falando, nossa, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá pra fazer. Então eu prefiro usar uma outra estratégia, que é colocar tudo isso dentro da agenda e eu vou mostrar como que a gente pode fazer. Isso aqui é muito importante, isso aqui pode ajudar bastante vocês também, que chama Matriz de Eisenhower. Essa matriz a gente tem 2 eixos aqui, do que é importante e do que é urgente. Então eu já tenho até exemplificado o como a gente tem que lidar dentro dessa matriz e pode fazer vocês organizarem o dia ou a semana de maneira muito mais fácil. Beleza, quando uma ação ela é muito importante, só que ela não é muito urgente, o que está recomendado aqui é participar. Então você precisa talvez prevenir, planejar, corrigir, aprender e verificar. Ela é importante de ser feito, mas não necessariamente se você não fizer agora, as coisas vão pegar fogo e tudo vai dar errado. Ou seja, você dá para planejar para fazer depois, dá para você prevenir ou delegar para alguma outra pessoa, enfim. Quando a ação é muito importante e ela é muito urgente, você precisa reagir naquele momento. Ou seja, apagar incêndio. Então você vai ter que fazer aquilo, mesmo que você não gostaria, vai ter que fazer. É isso. Você não tem muito para onde sair. E geralmente, muitas atividades que a gente faz no dia a dia, de forma correta ou incorreta, a gente coloca dentro do importante e urgente. Porque a gente fala, meu Deus, isso aqui é um problema. Mas será que é um problema realmente urgente? Ou ele é só importante e a gente está só ansioso para querer resolver ele antes? Esse que é o grande dilema. Porque se ele não é muito urgente, você fala, olha, tá com um problema X? Beleza, semana que vem, semana que vem, quarta-feira, às 4 horas eu resolvo, tudo bem? Tudo bem, alguém vai morrer se eu não fizer isso? Não. Então beleza, então vou fazer a quarta-feira, semana que vem, às 4 horas. Combinado. E isso sai da sua cabeça como uma preocupação, porque não é mais uma preocupação. Já está agendado, já tem data, tem horário, tem local, você sabe o que fazer, como fazer, está resolvido. Por mais que você não fez, está resolvido. Se você não vai poder fazer, se ela não é tão importante você fazer, você pode delegar, que é justamente a parte ali onde a gente vê que algumas coisas do cotidiano, também mesclando com essa situação, né? Quando as coisas não são muito importantes, mas elas são muito urgentes de ser entregues no dia a dia, tipo, sei lá, vim abrir o escritório, preciso ligar para tal pessoa, é muito urgente, preciso ver como é que ela tá, só que ela não é muito importante para você, você só precisa ligar, pedir para alguém do escritório ligar. Delegue isso para outra pessoa fazer. Então você consegue definir suas atividades da semana, do mês e do dia de uma maneira muito mais fácil e você consegue colocar na sua agenda. O que eu gosto de definir isso dentro da minha agenda e como isso me ajuda? Exemplos. Se, por exemplo, o meu coordenador no projeto chega para mim e fala, Kaique, vi que tal empresa está com problema, tipo,
preciso ligar para elas, estão preocupadas, não sei o quê. Se não for urgente para mim, eu não vou mudar nada que eu tenho para fazer no dia. Por mais que seria importante fazer, seria incrível. Talvez a empresa ficaria mais feliz, talvez o Sebrae inteiro ficaria mais feliz porque não teria uma ansiedade. Só que se aquilo não for algo que vai prejudicar a empresa, não vai prejudicar ninguém, é só realmente uma ansiedade, não vou mudar a minha agenda, que já tem os compromissos firmados ali, por mais que talvez eu tenha só uma reunião com uma pessoa para explicar sobre o programa. Talvez ela nem é um cliente do programa, mas só que para mim é uma questão importante. Aquilo é importante, só que ela não é urgente. E isso aqui já está marcado. Eu não vou trocar a ordem de prioridades aqui. Preciso cumprir o que eu já assumi no meu dia. Então isso pode ajudar vocês a principalmente não atropelar essas atividades. Faz sentido? Tipo, vocês acham que ajuda? Alguém já viu sobre isso? Legal. Então dê uma estudada sobre isso, acho que pode ajudar bastante. Se tratando de inovação dentro do dia a dia, vocês vão entender por que mais pra frente. Aquilo que eu falei não depende da to-do list. Tentam sempre colocar isso dentro de fato da agenda. Trouxe essa imagem do Google Calendar, né? Tipo, algo que eu vejo como uma praticidade muito grande, porque coloco lá, eu consigo ver no meu celular, consigo ver no meu computador. Se eu precisar colocar um alerta, eu coloco para receber um e-mail, recebo uma notificação. Então, eu não tenho hoje mais a tarefa de lembrar o que eu tenho que fazer amanhã. Na verdade, eu não sei. Eu preciso ver minha agenda. E isso é muito melhor porque você também não se desgasta, tipo, inconscientemente de ter que lembrar o que você vai fazer semana que vem. Eu não sei o que eu vou fazer semana que vem, amanhã. Tenho reuniões, não sei com quem é as reuniões. Só vou saber a partir do momento que eu for olhar e saber, tenho tal pessoa, preciso ir a tal local, não é tal local. Enfim, fica muito mais fácil de gerenciar tudo que você vai fazer. E eu gosto de trazer desde coisas mais básicas. Isso aqui é até uma agenda mais antiga, em que eu coloquei um exemplo do dia a dia. Aqui não está as reuniões de trabalho, mas essa é uma agenda base que eu chamo. Então, geralmente, essa é a minha rotina fora meu trabalho. O resto que eu tenho em branco aqui, eu posso agendar quantas reuniões eu quiser ou quantas tarefas eu quiser. Mas eu sei que isso aqui são meus compromissos. Eu coloco até o horário que mais ou menos eu vou tomar um café da manhã, basicamente para eu saber, não como lembrete, mas é como se fosse um diário, basicamente do que eu faço. Eu acordo, vou na academia, depois eu tomo café da manhã, tenho um horário só para checar os e-mails, eu vou parar esse tempo aqui, preciso ver e-mail. Venci os e-mails, vou ler um pouco, principalmente a leitura é algo que precisa muito desse tipo de metodologia, porque a gente não consegue ler no dia a dia se a gente tem que ligar para uma pessoa, se a gente está preocupado em uma reunião que se vai ter ou não. Então eu me programo para fazer todas essas coisas e isso ajuda muito. E o resto, de acordo com as prioridades que eu fiz naquela matriz e qual que é o exercício recomendado. No domingo ali, ou num dia que for mais tranquilo para vocês, peguem tudo que vocês precisam fazer durante a semana e definam o que é importante e urgente, o que é só urgente, o que é só importante, e vocês venham colocando de acordo com o que vocês conseguem durante a semana. Isso vai se tornar muito mais fácil. E aí que vem a facilidade da gente conseguir gerenciar o negócio, inovar, de pensar de forma mais estratégica. Enfim, defina a janela de break também, como eu falei, naquele ponto lá atrás, a gente já percebeu que é importante ter os breaks para ter uma performance maior, só que dá para agendar isso também, ou seja, lá na agenda que a gente colocou, já coloca certinho, daqui meia hora, das 9h30 até as 10 eu vou parar para tomar um café, vou esparecer um pouco a cabeça, ou à tarde, então você já tem programado onde você vai fazer uma pausa e seu time também pode saber, seu time inteiro pode ficar ciente que o Kaique não trabalha agora, talvez vou encontrar ele lá no café. E isso fica muito mais claro para vocês e para as pessoas que estão ao redor também. E aí, acho que por fim dessa parte de gestão de tempo, é ter uma linha de chegada, né? O que é a linha de chegada durante o dia a dia? É saber quando acabou o dia. Vai ser em relação ao horário, bateu 5 horas, acabou? Ou vai ser quando acabou a to-do list de vocês? Enfim, tem uma forma de vocês mensurar o que é um dia de sucesso, o que seria um dia de sucesso para vocês. Até para vocês registrarem como se fosse um diário mesmo. Falar, cara, segunda foi boa, consegui fazer tudo que tinha que fazer, dei check em tudo que tinha planejado. Isso traz um estímulo para vocês continuarem cada vez melhorando mais, caramba, me sinto mais produtivo. Antes eu fazia, exemplo, só 5 tarefas. Cara, na próxima semana eu tô fazendo 8. Consigo fazer 10 tarefas, consigo trabalhar mais. Então isso encoraja vocês a continuarem, dá, acho que mais motivação também. E isso aqui eu acho que é o grande finale, né? A grande cereja do bolo. Eu falei de tudo isso da parte de gestão de tempo, de gestão de
foco para você chegar nesse ponto aqui. O que é isso? Basicamente é um plano PDCA. Quem já ouviu falar? Quem conhece? Conhecem? O plano PDCA é uma ferramenta em que a gente se aplica a negócios, né, estratégias, a vida pessoal, se quiser. E isso é muito importante para a gente conseguir criar um hábito de melhoria constante na empresa. Como que a gente cria esse hábito de melhoria constante? Pode ser até pelo programa Ali, como eu apresentei lá atrás, dá para a gente montar um plano, só que ele tem 4 meses. O que é a minha ideia? É mostrar para o empresário que ele consegue ter resultados dentro desses 4 meses, mas que ele consiga, todos os meses, ter novas melhorias. Porque senão ele melhorou por um instante, mas aquilo talvez não continue, não perdure, não evolua. Faz sentido? Então o ponto é, vocês precisam definir sempre um planejamento de metas, definir o que vocês querem inovar no mês. Então eu recomendo que todos os meses vocês definem uma data de forma organizada em que vocês vão analisar a empresa de vocês. Analise indicadores, analisa resultado, faz pesquisa de satisfação para o cliente se quiser, liga para saber se ele está gostando da empresa ou não. Enfim, fala com quem vocês precisam falar. Então todos os meses vocês vão montar um PDCA. Vocês vão fazer um planejamento de melhoria, por exemplo, vamos tentar trazer para a prática. Tem a empresa, e aí dentro do que eu analisei, a empresa teve um faturamento legal, bati minhas metas, só que foi ali em cima do que eu estava esperando, não foi mais. Os indicadores mostram um bom resultado, só que quando a gente for falar com os clientes, a gente não tem uma boa avaliação. Os clientes no Google dão nota 3, a gente não tem novas indicações, a gente consegue lead através do marketing. Que mais? Basicamente, a empresa não está tendo uma boa reputação. Ela não entrega aquilo que ela deveria entregar. Então, se a gente percebe isso, esse é um plano de ação que a gente pode atacar. Então, dentro daquele mês, a gente vai falar, então, beleza, a próxima inovação que a gente vai ter é como que eu melhoro a satisfação do meu cliente. Melhorou? Colocou o plano de ação? Executa, coleta os dados, checa os dados em relação àquilo que vocês planejaram, haja de forma corretiva, preventiva, para ver se aquilo foi concluído ou não. Não foi concluído? Aplica novamente um plano, melhora, e assim é um ciclo sem fim dentro daquela estratégia. Acabou, conseguiu melhorar a satisfação dos clientes? Vai para o próximo ponto importante. Qual que é o próximo gargalo que a empresa está vivendo? Fala, eu não tenho hoje um controle financeiro como gostaria, não tenho DRE, não sei como enxugar mais os custos. Beleza, então vai atacar os custos. Faz planejamento em relação a como melhorar os custos, age em cima daquilo, checa os dados que vocês têm, age para corrigir, para ver se deu certo ou se não deu, continua o ciclo novamente e assim por diante. A gente teve na empresa muito legal em desenvolvimento de equipe. A gente fez um diagnóstico e ele elegeu os pontos críticos, né, da equipe, tinha 6 pontos. Comunicação, organização, né, uma coisa básica. E aí nós colocamos por trimestre, né. Então o primeiro trimestre foi esse de organização e saber fazer isso, saber fazer a agenda do dia, parar, se organizar, não fazer tudo atropeladamente, ter tempo de sprints, ter tempo de reuniões de equipe, reuniões individual e tal. E aí foi muito bacana, conseguimos alcançar uma meta assim, legal. Porque quando a gente colocou, a gente pensou assim, estamos doidos aqui, mas tudo bem. E foi muito incrível e como a equipe assimila mesmo isso, porque aí esse trimestre a gente falou, ok, a gente bateu as metas de desenvolvimento, estamos mais organizados, nossa comunicação melhorou, estamos mais engajados, a gente colocou lá uma dinâmica, né, um mantra lá. E aí esse mês a gente falou, agora vamos para o nível de excelência, ou seja, a gente está fazendo isso aqui, mas mais ou menos ainda, agora vamos para o nível de excelência. É impressionante como quando você tem essa clareza e você passa isso para o teu time, de você ficar repetindo onde vocês vão chegar, o que vocês querem, como é feito cada correção e tal. Eles realmente se apropriam da mudança. Legal. E aí esses dias a gente fechou o trimestre e tal, e aí eu sempre falo, bom, a palavra desse mês é excelência. Então tudo, isso já é excelência, isso vai dar excelência, isso vai levar você a excelência. E como isso realmente pega, né? Quando você tem essa clareza, que você está acompanhando em ações simples, ninguém está fazendo nada complexo não, coisas simples. E o time se apropria. E a gente também se apropria, a gente se compromete mais, né? Se compromete mais. Bom, se eu estou cobrando a excelência do meu time, eu também tenho que ser excelente. Aí inovando na comunicação também, porque comunicar com o time Sim. dentro de uma corporação também Sim, é um desafio, né? Exatamente. Que aí é fazer foco de todo mundo, né, apontando para o mesmo lado. Exatamente, apontando para o mesmo lado. E eu vi isso da Sabe, colaboradora. Eu estava lembrando aqui que eu conversei com o Ender, né,
coworking aqui também, né? Eu trabalho aqui, a gente falando de empresas que fazem planos de marketing, né? Aquela experiência de fazer os lançamentos que você faz, né? De comunicação, e as pessoas, aí ele faz um trabalho enorme de marketing, você cai dentro da peneira dele ali, do funil de vendas, mas ninguém te atende. Nossa. Acontece isso direto, né, com você, né? As experiências. Uma experiência, né? Nós entramos em 7 patrocinados, no mesmo produto de trabalho. Dos 7 patrocinados que eu entrei, não tive nenhum retorno. Nossa. Quer dizer, são 7 empresas diferentes, pessoas jurídicas de empresas, que gastam com isso, geram um custo para a própria empresa para poder trazer cliente para ele, e quando o cliente chega, ele nem tem a capacidade de retornar para o cliente para saber se é perfil, se não é, entendeu? Se é um lead quente, se não é, entendeu? Então, assim, tem essa questão. Isso deve ser muito pela falta de planejamento diário, pela falta de não conhecer a ferramenta que ele está usando. Então, assim, é bem complicado. Então, é uma situação que o planejamento entra de forma assertiva. Nesse caso, é justamente isso aqui, né? Se você consegue aplicar, por exemplo, já tem um planejamento, se eles estão agindo e eles checarem ou não certo, eles precisavam corrigir. Esse que foi o erro, assim, né? Porque às vezes a gente no dia a dia não corrige. 90% das empresas, até mais, eu acho, não conseguem ver esse erro. Porque está vindo o resultado de uma forma... Eu até te pergunto, eles têm os dados para analisar? Não analisa, nem tem os dados. Às vezes tem os dados, né? Esse é o negócio, né? Eles estão tão preocupados em executar alguma coisa que eles não prestam atenção em Ou eles só analisam os dados que chegam a eles, que ficam para trás e eles não analisam. Exato. Porque muitas vezes um cara desse, você entrou em contato, mas várias pessoas entraram. Ele deu atenção para 50% que entrou para ele, porque ele não conseguiu se programar para resolver aquelas tarefas ali que seria dar atenção aos clientes. Ele só vai mensurar aquilo que ele conseguiu falar. Eu consegui falar com 50%. Desse 50% eu tive uma conversão X. Então, o número dele é real, porque ele só está fazendo daquilo que ele conseguiu fazer. E o que ficou para trás? O que ele deixou de analisar? Exato. É isso que muitas vezes está derrubando. Tem que ter. É por isso que essa parte de gestão de tempo, às vezes não é nem do tempo do dia a dia, é o tempo do mês. É saber, exemplo, em que dia do mês, em que horas a gente vai sentar a equipe e vai sair do que a gente faz no dia a dia para analisar isso aqui, para analisar esses dados que você falou. Porque não adianta simplesmente querer colocar um processo que é tão importante no meio de uma turbulência do que eles estão fazendo. Que às vezes eles podem estar fazendo isso enquanto estão falando com fulano, respondendo um e-mail. Aí vai analisar os dados? Analisa os dados como deveria analisar. Então por isso que eu acho que precisa ter uma padronização de rotina para inovar. É assim que torna mais fácil. Porque imagina, se dentro de uma empresa ela tem os dados, tem os leads, consegue investir. Se todo mês ela senta com o restante dos funcionários para discutir os resultados sobre basicamente os problemas que ela tem, ela consegue melhorar, ela consegue desenvolver, porque ela vai chegar e vai sentar e falar, gente, o problema aqui não é lead, se quiser até para a campanha lá, o negócio que a gente precisa fazer a gente está abordando eles de forma errada. Agora a gente precisa entender por que está de forma errada. Será que a gente demora? Será que a gente não liga? Será que a gente está falando alguma coisa errada para esse cliente nem responder a gente depois do contato? E aí que entra o processo de inovação. Às vezes você descobre que o buraco é muito mais embaixo e a inovação tem que vir lá de baixo, talvez no discurso de vendas. Aí arruma um discurso de vendas. Exatamente. E assim por diante. Às vezes as pessoas pensam que inovação é a ferramenta que exatamente. A tecnologia. Exatamente. É mais simples. Como você vai fazer isso? Exatamente. Surgiu o processo. Exatamente. Eu acredito assim que hoje a cultura também está crescendo bastante no Brasil, o BI, né? Que é sim. Antigamente todo mundo fazia aquele gráfico bonitinho ali no Excel. Agora tem as ferramentas. Nossa, o BI é incrível. Então saber ler o BI ali é muito interessante. Eu acho que é bem daquilo. No BI você consegue encontrar o fundo do problema ali. É bem interessante. Exato. No BI você consegue, por exemplo, colocar ali por vendas e saber quem que é o consultor, sei lá, o pior consultor, o cara que não está tendo nenhuma resposta. Aí você tem que sentar e falar, cara, o que está acontecendo com você? Porque o resto da equipe não está boa. Passa no funil, mas você
E às vezes você descobre que aí fala, mas eu não tive treinamento. Aí você percebe, então talvez não é nem o cara que tá ruim. Talvez o treinamento não foi uniforme. Talvez a capacitação não tá vindo tipo, como deveria. Enfim. Exatamente. Eu digo que a raiz do problema, e o problema, cara, quando a gente vai ver realmente, tipo, sabe a planta? São vários, assim, tipo, quando você vai abrir mesmo ali a terra, não é um único ponto de raiz que tá segurando as coisas, tem vários pontos. E aí o que às vezes atrapalha a empresa de inovar? Porque ela olha para tanto de coisa, fala, nossa, o fulano não sabe atender, sei lá, o ciclano não sabe seguir estratégia, aqui não tem liderança, você vê, são vários problemas. Se vai encarar tudo de uma vez, não dá certo, porque o foco é muito grande. E aí, por isso que é importante trazer aquele ponto de unifocal de estratégia. Aí também entra a gestão de pessoas, né? Exato. Que aí você falou, esse mês a gente não vai resolver nada além do que capacitação. Acabou esse mês, ou essa semana, ou sei lá, essa quinzena, a gente vai ver se melhorou a gente vai partir pro próximo. E é muito legal depois você já ter, tipo, como se fosse um roadmap, assim, né? Um traçado. Falou, aqui é capacitação, aqui depois a gente vai saber técnicas de ferramentas, como gerenciar os dados, e assim por diante. Então você tem um guia, por exemplo, até o final do mês, ou até o final do ano, do que a empresa vai melhorar. E assim como for, você vem, às vezes, passando na frente por prioridade. Fala, nossa, isso aqui vai ter que vir antes, porque não dá para esperar. Isso depende muito do perfil ou do tamanho da empresa. Porque então, dependendo do tamanho da empresa, ele não tem esse tempo hábil de resolver separado, né? Vez. Depende. Porque senão ele não gera receita e vai acabar... Mas em muitos casos, você consegue resolver isso muito rápido. Esse que é o ponto também. Ou você consegue ter equipes focais para aquilo. Aí, o erro, às vezes, é a pessoa abraçar tudo. Não é nem a empresa. As pessoas abraçarem tudo. Se você consegue dividir, falar, fulano, cuida daquilo, cuida daqui. Depois a gente se atualiza se deu certo ou não. Funciona. Se a empresa é muito pequena e ela tem que, sei lá, 2 pessoas abraçar tudo, aí já é um caso um pouco mais específico. Porque qual que vai ser o problema? Ela vai conseguir resultado, só que ela precisa do quê? De tempo. E aí que entra o problema, porque, cara, não vai dar para você crescer como você imagina com 2 pessoas aqui. Quando a gente fala de startup, né, você está envolvendo também nessa área de aplicações e tudo mais, a gente também bate nesse ponto, né? Uhum. Porque as startups, o que ela quer é dinheiro. Para quê? Para crescer mais rápido. Ou seja, dinheiro é para encurtar o tempo. Uhum. Exatamente para você ter equipe para poder executar aquilo que você precisa, né? Então, às vezes uma empresa grande ela também tem desafios, mas ela tem muito mais gente para poder atuar em paralelo, né? Uhum. Então, mas também tem os desafios, né? Porque você tem exatamente o desafio da comunicação, né? Que aí é muito mais... a comunicação que você aumenta a quantidade de pessoas para poder fazer gestão, de comunicar, um fala de um jeito, o outro de outro. Nas empresas pequenas, você ainda acha muito diferente como a mentalidade do colaborador de ele achar assim, nós somos pequenos, por que eu tenho rotina, por que eu tenho processo, por que eu tenho que ser tão sistemático, por que eu tenho que ser tão disciplinado com o sistema, digamos assim, como a informação corre mais fluida boca a boca, é mais fácil, fica mais difícil de você monitorar, que ele analise, que ele colete dados, que ele use o sistema plenamente, não as caras dados, que ele faça isso de organizar o dia, de planejar, porque ele pensa, cara, sou eu que faço tudo, ou sou só eu e você, né? E aí ele é difícil mesmo ele entender que você começa sendo grande já quando você é pequeno, que é sendo meticuloso nos processos, na rotina, e é um desafio. Exatamente. Esse caso que eu trouxe daquele aumento de produtividade foi bem interessante, porque realmente eram 2 pessoas. E era uma empresa muito inovadora, né? Eles fazem poda química de rodovias, é um trabalho, um processo novo, geralmente a poda é manual, né? Você tem que podar o mato da rodovia porque tem regulações, que você tem uma quantidade máxima que pode chegar, senão a concessionária ela tem multas, né? Então pesa bastante para eles. E ele abriu um negócio justamente nisso, ele trabalha com poda química. A poda química dura muito mais, né? Tipo... tem um ponto de que ela pode se tornar mais sustentável pela redução de CO2 que você emite, combustível que você tem que usar, número de pessoas também para fazer aquilo, enfim. E basicamente o que a gente teve que fazer com ele é que ele já tinha uma boa cabeça tipo, em relação
ele trabalhou com aviação, né, com empresas de aviação, tipo, e ele já tinha essa linha de preciso ter processos e preciso ter gestão de dados. Então foi muito mais fácil, porque ele cresceu a empresa, por mais que com pouco tempo ele já conseguiu ter muito resultado, porque ele tinha todos os dados, ele tinha as metas, ele tinha os indicadores, ele mensurava o quanto de combustível ia por cada serviço, ele sabia que no próximo ele não podia mais fazer daquele jeito, senão ele ia gastar muito. Então era um trabalho constante de tipo assim, onde eu posso reduzir custos, onde eu posso otimizar o que eu tenho. E aí ele conseguiu ter bons resultados. E justamente é isso, tem que começar a empresa pensando que, por mais que seja só você, cara, anota num caderninho se for te ajudar por enquanto, depois você passa por uma planilha se quiser ter todos os dados mesmo, assim. Mas começa, porque se a empresa quer pensar em longevidade e crescimento, às vezes algumas empresas nem pensam em crescer, já escutei de empresário, não, Kaique, é muito difícil isso aqui... uma empresa muito grande que não tenha um processo muito bem estabelecido, é muito difícil. Né? Exatamente. As empresas são... Exato, empresas são pessoas e processos. Eu escutei essa frase, eu não lembro até exatamente quem falou, mas era assim, tipo, que ou o processo, ou não tem processo, ou o processo está mal feito, ou as pessoas não sabem executar o processo. Até porque eu... Hã? A Billy Diniz. Foi ele? Ah, verdade, foi a Billy Diniz. Até porque o dinheiro, que é a finança, ela não vem se o processo de vendas não for muito bom. Exato. Você não escala, você não vende da medida que poderia, não vende tão bem, né? Acaba Sim. não tendo faturamento. Quando está fazendo venda suficiente, está fazendo o modo correto. É. Eu acho interessante Então, o acho isso. processo criado nos anos 60 e que a gente usa em forma de aplicativo, em forma de software, que é o Kanban, né? Uhum. A Toyota nos anos 60 Usa para muito. automatizar a linha de montagem. Ah, terminou de montar? Agora vai pintar? Passa para cá no quadrinho, né? Fazer bem artesanal. Hoje a gente já tem tudo. Cara, isso foi uma inovação que a gente fez dentro de uma empresa, dentro do programa. Basicamente, os funcionários não sabiam usar o Trello, não sabiam usar a planilha, porque era mais operacional ali, de pegar. A gente fez um quadrinho aqueles quadrinhos verdes de pin, sabe? Cara, aquilo foi incrível, porque a gestora de lá... porque aí ela começou a ver, só instruiu, falou, ó, tal pedido tá aqui, passa pra cá. Tem uma coisa pra anotar? Anota aqui embaixo. E aí a gente vai controlando. Cara, ajudou muito. Ela atende o Brasil todo. É nessa filosofia que ela É. usa também. MyWiki, né? Sim. Legal. A gente vai ver aqui, a turma circula aqui. Legal. No sistema deles, MyWiki. Isso ajuda bastante. Ó, eu trouxe A até... história dele é muito bacana, a construção da aplicação dele. Legal, não conheço eles, depois eu vou procurar. Não conhece ele? Não, procurar. Mas ele também é consultor do Sebrae. É? Já foi, né? Eu não sei se ele está agora, porque agora a empresa dele cresceu. Mas a história dele é muito legal, né? Ele vem de quebra de empresa, devia muito, aí vendeu tudo e foi fazer a empresa dele. É bem legal. Aprendizados aí, né? Eu trouxe aqui para vocês também tipo, algumas referências que eu me baseei, né, de livros. Eu acho que esses 3 livros aqui podem ajudar bastante em todo esse conteúdo que eu trouxe. O Jogo Infinito, principalmente para entender aquilo que eu falei em relação a como a gente consegue criar uma empresa de propósito, pensando no infinito, como a gente consegue pensar em longevidade do negócio. Essa é a grande essência. Organizações Especiais é um livro assim, tipo, a cabeça explode de tanta insight que você tem, porque eles traz ali como as empresas que cresceram de forma exponenciais, startups, né? Tipo Waze, Uber, o que eles fizeram para de fato ser uma organização exponencial. E eles criam ali um modelo para você entender o que uma organização precisa fazer para chegar nesse nível se ela quer ser assim. Então é muito interessante, também tem muito desses hábitos e práticas de análise, de inovação constante, tem em português. E o Sem Esforço, basicamente, é um livro, o mesmo autor do Essencialismo, não sei se alguém já leu, ele traz um pouco do conceito de como a gente consegue fazer as coisas mais importantes, né? Tem até aqui, ó, torne mais fácil de fazer aquilo que é mais importante. Então, basicamente, a gente consegue entender, olhar para o nosso trabalho, olhar para o nosso dia a dia, tornar muito mais fácil os processos e hábitos que a gente tem que fazer para que a gente consiga mais resultados. Não que a vida vai se tornar muito mais fácil, as coisas são fáceis, mas não só a forma de pensar, mas são práticas que vão ajudar a que vocês sejam mais produtivos no dia a dia. E aí, para a gente fechar, quem quiser ter a oportunidade de participar do programa Brasil Mais, como eu falei, é um programa que é subsidiado pelo governo, é um investimento do governo
para vocês participarem. Aqui tem um QR Code já direto para inscrição, tem um panfletinho também aí com vocês. A gente vai ter as inscrições até dia 9, a gente não tem muita vaga agora, então quem tiver interesse, faz a inscrição, ou eu ou outra gente vai entrar em contato para a gente marcar uma reunião, e aí eu vou apresentar mais sobre o cronograma, metodologia, como vai funcionar. E é isso, gente. Aí pra gente finalizar, até tem a presença do Einstein aqui, né? Mas eu queria trazer que realmente o maior ato de insanidade humano é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então se a gente quer de fato mudar, crescer, desenvolver nosso negócio, ou a gente para desenvolver o nosso negócio, a gente precisa fazer algumas coisas. Einstein era até considerado um cara meio louco por trazer de fato algumas coisas diferentes, né? Mas a gente tem que sempre olhar pro diferente mesmo, fora da caixa, para a gente conseguir sempre melhorar, né? Acho que insight nunca é demais. Se vale a pena ou não seguir, a gente pode pensar e filtrar. Mas acho que é isso aí. Então é isso, gente. Tem alguma dúvida? Algum ponto que queira perguntar? Tio Einstein é bom. Então é isso, gente. Fico à disposição. Quem quiser me procurar depois, só... Valeu. Muito bem, muito obrigado. Kaique, Que isso. agradecer mais uma vez a presença de vocês. Quero convidar vocês para a parte mais, não desmerecendo a apresentação, né? Mas aqui a gente teve todo um conhecimento. Eu acho que agora entra uma parte muito importante, que é o networking, que vocês, que aí a gente precisa de vocês para poder que isso aconteça. Então conversem, conheçam entre vocês quem são, o que vocês fazem, que aí eu acho que é uma boa oportunidade exatamente, né, para olhar coisas diferentes, né. Aí, como eu estava falando do Kaique, né, que é o nosso patrono aqui, né, lá na Unidade Express, na nossa unidade lá na Clínica do CPA, tem uma frase dele que a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais retorna ao tamanho original. Então, às vezes você está ali conversando com alguém que faz uma coisa muito diferente, que você nunca tinha pensado na vida que aquilo poderia existir, pode te dar insights para outras coisas, até para você aplicar no seu próprio negócio. Então, aproveitem lá o Coffee Break, façam networking e vamos em frente, né? É isso aí.